Olá, obrigado você que mais uma vez nos acompanha, nos assiste em mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você, o nosso grande abraço, o desejo de muita saúde, muita paz, prosperidade. Aliás, paz é o que o Brasil precisa, né? Pois bem, nosso abraço apertado e o agradecimento para você que nos assiste no Jornal ACN. Você já sabe, estamos nas redes sociais, pelos nossos perfis do Facebook. Lá no Facebook é importante você curtir ou seguir a nossa página, porque quando entra alguma coisa, alguma informação, você já recebe aí em primeira mão aí nas suas redes sociais, já vem a notificação para você. Agora, se você não tem Facebook, vai lá no Instagram, segue a gente também lá no Instagram. Tem também o Twitter, canal do YouTube para você assistir nossas edições do Jornal ACN. Mas para você que não gosta de rede social, prefere aí um site, uma coisa mais fixa, aí vai lá no nosso site do Cubo Notícias. Aí tem as edições do Jornal ACN e também as matérias, principalmente voltadas aqui para Porangaba e o interior de São Paulo, a nossa região. Maravilha? Então, mais uma vez, um abraço apertado para você. Hoje, sexta-feira, 28 de outubro de 2022, às vésperas do Pega Pra Capar, como diz, né? Então, não vamos entrar nesse assunto, cada um, né, tem a sua opinião sobre isso. Mas, enfim, vamos começar o Jornal ACN. E a gente começa hoje destacando as notícias de Porangaba e região. Começamos com a previsão do tempo para você que nos assiste. Como estará o tempo no final de semana, no dia da votação? Fique sabendo agora aqui com a gente. Pois bem, pessoal, ontem à noite, aqui em Porangaba pelo menos, e algumas cidades vizinhas, Torre de Pedra, Quadra, Bofete, nós tivemos aí já a chegada à noite de chuva. Nós tivemos aí uma semana relativamente seca, porque a última vez que choveu foi na quinta-feira da semana passada. Aí tivemos uma semana estável, sem chuva. Inclusive os últimos dias fazendo muito calor, como está fazendo hoje. Mas ontem à noite já tivemos aí a chegada da chuva. Pancadas isoladas, moderadas a fraca, mas já é uma chuva que chegou no período da noite. Pois bem, hoje é sexta-feira, nós estamos gravando o nosso Jornal ACN neste final de manhã de sexta-feira. O dia amanheceu ainda nublado, bem fechado o tempo, até deu uma chuvinha de manhã, bem cedinho. Mas agora estamos tendo calor, bastante calor, né? Tempo aberto, poucas nuvens, só que isso deve mudar já no final da tarde com o aumento da nebulosidade. Há uma previsão de chuva, mas também nada expressivo. Provavelmente vai ser como foi ontem, segundo a previsão do tempo. Mas e aí? Como será a previsão do tempo para os próximos dias, para o final de semana, para o domingo, dia de votação? Estado de São Paulo vai votar para segundo turno, tanto para governador como para presidente. E aí? Vai ter chuva? Vai. Vai ter chuva sim. Inclusive amanhã, sábado. Olha aí a previsão. Essa previsão é para Porangaba. Serve também para cidades vizinhas aqui. Tá bom? Aí, ó, sol com muitas nuvens. Vai começar o dia, né, com um tempo intercalando aí a abertura de sol. Até o sol vai predominar durante a manhã, mas com muitas nuvens. Aí já no final da manhã, começo da tarde, já no meio da tarde o tempo deve ficar nublado. Aí vem chuva. Deve chover amanhã, sabadão. Vai fazer calor? Vai fazer um calorzinho sim, principalmente à noite, né? Porque à noite nós estamos já há alguns meses acostumados com temperaturas abaixo dos 20 graus, mas a mínima de sábado vai ser de 20.
e a máxima de 28. Isso sábado. No domingo, aí vai esquentar um pouco mais. Já no meio do dia aí nós teremos uma temperatura máxima de 31 graus, à noite 19 graus no domingo. O sol vai aparecer na parte da manhã. Durante a manhã, dia de eleição, domingão, dia 30, o dia do pega pra capar, né? Então, domingão é o dia do pega pra capar. Nunca se viu eleições tão tumultuadas no Brasil como se vê agora. Não vamos entrar no mérito de quem está tumultuando, mas que tá. Então, quem quer votar, acho que o melhor período deve ser o período da manhã, pelo menos no que se refere ao tempo, porque o sol vai aparecer no período da manhã. Mas aí na parte da tarde vai chover. Chuva à tarde e à noite. Então, alguém vai comemorar o resultado das eleições na chuva. Eu não sei quem, quer dizer, imagino, né? Levando em consideração as pesquisas. Então, quem for comemorar vai comemorar na chuva, né? Então tá aí, 31 graus no domingo, a máxima, vai fazer calor durante o dia, 19 graus de mínima, sol durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Segunda-feira, como é que vai ficar a previsão? Segunda-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, mesma coisa praticamente de domingo. Aí na parte da tarde a nebulosidade aumenta, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. 16 graus de mínima, vai refrescar um pouquinho à noite, na segunda-feira, máxima de 27 graus. Na terça-feira, gente, aí abre o olho, terça-feira, essa frente fria que vai passar pela região sul do Brasil, em alguns locais, inclusive na região serrana do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, deve trazer até neve, né? Essa frente fria deve chegar a São Paulo na terça-feira, porque olha só como cai a temperatura na terça-feira. Nós teremos uma mínima de 12 graus, a máxima não vai ultrapassar dos 17 graus. Nós vamos ter sensação de frio durante o dia, terça-feira. E chuva, dia, tarde e noite. Tempo chuvoso, terça-feira. Durante todo o dia. Então, gente, a previsão é de praticamente, eu posso adiantar, de chuva para quase toda a semana. Final de outubro, começo de novembro, com chuva. De maneiras isoladas, na terça-feira teremos aí durante todo o dia, com sensação até de frio. Então, se prepare, tire o seu guarda-chuva do armário, porque teremos chuva nos próximos dias. E na terça-feira, se você já lavou o seu agasalho para encostar na primavera e no verão, você vai, com certeza, na terça-feira, segundo a previsão, precisar novamente da sua blusa ou do seu casaco. Bom, gente, continuando o nosso noticiário regional, você deve se lembrar deste caso aqui. Nós vamos mostrar a imagem e com certeza você vai se lembrar, porque faz quase um ano, aliás, faz mais de um ano, né? Pouco mais de um ano, que nós apresentamos esse caso revoltante, no qual eu falei e mantenho a minha opinião. A pena para pessoas que cometem este crime, deveria ser fazer com ele o mesmo que se faz com o animal. Mas, né, claro que a gente não pode exigir das leis tamanha truculência. É que eu sou um pouquinho, né, meio doido, né? Por mim eu faria a mesma coisa com ele. Mas reconheço que as leis não podem ir muito pelas minhas ideias não, porque não dá muito certo. Então, esse caso aí desse cãozinho que foi enterrado vivo em Tatuí no dia 12 de setembro do ano passado. O vagabundo que fez isso com esse cachorrinho, ele foi julgado. E foi condenado.
Só que a justiça converteu para medidas restritivas a pena do homem acusado de enterrar um cão, esse cãozinho vivo, às margens da rodovia Antônio Romano Esquincariol, entre Boituva e Tatuí. O vagabundo se chama Carlos Alberto Pereira Gomes. Ele responde pelo crime de maus tratos a animais, pois foi apontado como responsável por abandonar e enterrar o cão Bento. O nome desse cachorrinho é Bento. Ele foi enterrado com ferimentos, ainda vivo, no dia 12 de setembro. De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele teve a pena de 2 anos de reclusão convertida para medida restritiva. Sei lá, né? Como eu queria que... Às vezes eu queria que realmente as leis, que o Congresso ouvisse um pouco da minha mente desvirtuada, fizesse com ele o mesmo que ele fez com o cachorrinho. Dar um talho no pescoço dele e enterrar ele vivo. De acordo com a decisão, ele deverá prestar serviços à comunidade e órgãos públicos, além de pagar uma multa no valor de 5 salários mínimos, equivalente a R$ 6.060, revertida para a União Internacional Protetora dos Animais, a UIPA. O cachorro, à época, com 6 anos, foi encontrado enterrado por um casal de Itapetininga que passava pela rodovia no dia 12 de setembro. Conforme o boletim de ocorrência, o casal avistou um homem com uma enxada nas mãos no quilômetro 28 e parou para verificar a situação. Questionado, o homem fugiu rapidamente do local. Na sequência, os moradores encontraram um monte de terra com pequenas partes da cabeça do cachorro que agonizava, segundo a denúncia do casal. No momento em que o cão foi desenterrado, o casal percebeu que ele tinha um corte profundo no pescoço, informou a UIPA. Ele foi levado para o ambulatório municipal PET de Itapetininga, recebeu atendimento veterinário e ele ficou 3 meses internado. Passou por várias cirurgias, inclusive tem que tirar uma parte da orelha do cachorrinho para fazer um enxerto de pele ali na região do pescoço. Enfim, o enredo da história toda você já conhece, publicamos no nosso site, já falamos aqui no Jornal ACN. Então, o que nós temos que destacar aqui é que não dá para chamar isso de homem, nem de cidadão, nem de ser humano, nem de elemento. Essa coisa que se chama Carlos Alberto Pereira Gomes foi condenado a serviços comunitários e ao pagamento de R$ 6.060 de multa que vai para a União Internacional Protetora dos Animais. Vale destacar aqui, e que história triste, né, Wellington? Realmente é. Mas teve um final feliz, né? O cachorro ele ficou 3 meses internado, passou por essa cirurgia, foi adotado por um casal em São Paulo. Uma família paulistana adotou. E agora vamos ver as imagens do cãozinho Bento. Como ele está hoje? Hoje ele está assim, ó. Você acredita que ele tem até redes sociais? Ele tem um perfil no Instagram, cãozinho Bento? Ficou super famoso, né? E ele está com esse casal na cidade de São Paulo. E o Bento, que é esse cachorrinho aí que você viu enterrado agora há pouco, numa situação de agonia. Hoje ele está assim, super saudável, bonito, sendo bem cuidado. Inclusive, parece que recentemente ele viajou para os Estados Unidos com a família, né? Ele viajou de avião, tudo. E tem as redes sociais dele. Ele está assim, ó, saudável, com 7 anos hoje, né? É o famoso salsichinha, né? O cão da raça salsichinha. Agora a raça, não me pede para falar o nome da raça, porque é um nome complicado. Eu não sei falar esse nome de raça. É uma mistura de alemão com sueco, né? É o salsichinha. Então você pode ver a diferença entre os maus tratos e alguém que cuida bem dos animais. E acho realmente uma pena, uma multa apenas de R$ 6.060 e serviços comunitários para alguém que comete tamanha crueldade com um animal.
Bom, pessoal, e parabenizar o casal que adotou o cãozinho Bento e que está cuidando bem dele. Bom, vamos lá. Mudando de assunto agora, o corpo de um pescador, um homem de 55 anos, pescador, infelizmente foi encontrado o corpo dele, foi encontrado sem vida, infelizmente, 55 anos, ele que tinha desaparecido lá no rio Paranapanema. O corpo dele foi encontrado entre a cidade de Avaré e Itatinga, aqui no interior de São Paulo. Conforme o registro policial, a vítima estava desaparecida desde a manhã de terça-feira, dia 25 agora, quando pescava com amigos. Ele decidiu nadar, mas ele foi nadar e infelizmente não foi mais visto. Ao notar o sumiço do pescador, ao notar que ele não voltou, ele não teria retornado desse banho no rio, os amigos acionaram o corpo de bombeiros, que com o apoio de mergulhadores encontrou o corpo submerso na água. Ele foi levado ao IML de Avaré, um boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Civil, onde provavelmente, aliás, é muito certo que seja registrado o caso como morte acidental por afogamento. Gente, quero deixar aqui registrado o seguinte: todos os anos, nessa época aqui da saída, nós estamos já no meio, quase no meio do outono, já entrando no dia 21 de dezembro nós vamos entrar no verão, mas nós já temos essa sensação de calor agora no outono. Aumenta demais os casos de afogamento em rios, em lagos, em represas, aumentam demais. Então, se você tem vontade de nadar em algum lugar, tal, não nade em lugares fundos, em lugares que você não conhece ou em lugares que tem correnteza. Procure se banhar às margens desses locais, em locais rasos, porque nessa época do ano, a partir de agora até, vamos supor, abril do ano que vem, que é a época do calor, a gente registra demais notícias de afogamento em toda a nossa região. Então tome muito cuidado, porque é um período em que aumenta demais. No litoral, então, nem se fale. O pessoal enche o fote de cachaça na praia, entra no mar, só que lá no mar ainda tem as brigadas de resgatistas do Corpo de Bombeiros no litoral. Mas aqui no interior é ainda pior, porque não tem. No rio não tem salva-vidas. Então, e a gente sabe que o pessoal vai nessa, vai pescar, toma umas, e você beber e fazer exercício, no caso natação, que exige demais do físico, a bebida causa a fadiga muscular mais rápida, que é o que se chama no mundo da educação física de efeito rebote. A bebida diminui a sua glicose, e a glicose geralmente é o que abastece o músculo de energia, mas como você bebeu e a bebida acabou com a glicose do seu músculo, você tem fadiga muscular rápida, você tem cãibra rápida. Então você depois que você bebeu, você entra na água, vai fazer a natação, é um exercício difícil, que exige demais da musculatura. Seu músculo já não está abastecido da energia, que é a glicose, aí a pessoa tem a cãibra no meio da água, no meio do rio, no meio do mar, afunda mesmo, não consegue nadar. É o famoso efeito rebote. Então bebeu, não tente fazer natação ou nadar, porque você não vai conseguir nadar como você nada antes de beber, porque a bebida ela drena a glicose muscular e faz com que você não tenha o rendimento para nadar. Aí você vai pro saco.
Essa eu nunca vi. Olha só onde o cidadão conseguiu colocar o carro dele. Não, não é que ele conseguiu colocar porque ele queria. Ele sofreu um acidente, mas olha onde ele foi parar com o carro. Olha as imagens. Esse carro ficou pendurado num viaduto na quarta-feira, porque o motorista ele perdeu o controle da direção quando estava trafegando ali numa ponte na cidade de Queluz, aqui no interior de São Paulo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta do meio-dia, na ponte Mário Covas, em cima do Rio Paraíba. O veículo estava ocupado por um casal. Ainda segundo a PM, ao perder o controle da direção, o carro tombou ali na lateral da ponte. Na verdade, ele fez ali tipo um movimento de rampa ali na ponte e ficou pendurado na estrutura. Apesar do susto, graças a Deus, o casal conseguiu sair do veículo sem ferimentos. Nenhum outro veículo foi atingido. O carro foi tirado do local no início da tarde e não houve a necessidade de interdição da pista. Tem que ter talento para conseguir colocar o carro nessa posição. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Acidente que aconteceu na cidade de Queluz. Bom, e falando de acidente, a gente vai destacar um acidente que aconteceu ontem aqui na cidade de Porangaba. Nós fizemos a live lá no local, né, mostrando o que ocorreu ontem, por volta das 14 horas. Esse acidente aí que aconteceu, coincidentemente, nós fizemos, a última cobertura de acidente que nós fizemos foi no mesmo local, no dia 1º deste mês, quando um carro se chocou com uma moto no mesmo trecho ali, né, contra um motociclista que se machucou, né. Aí o motorista saiu do local, na época, falou que tinha que acudir a esposa que estava passando mal, né? Aí ele saiu de lá meio assim, andando esquisito, né? Não fez o teste do bafômetro, não aguardou a chegada da polícia rodoviária, enfim. Ontem esse acidente aconteceu ali na Francisco de Almeida, em frente à entrada da fábrica Sofás e Colchões, IQP também. Agora tem uma firma ali, tem um frigorífico ali também. O que aconteceu foi o seguinte: o caminhão estava vindo sentido Castelo Branco Porangaba quando foi acessar a entrada ali em frente à IQP. Só que um carro estava vindo atrás e decidiu também contornar junto ali. Tentou contornar paralelo ao caminhão, ultrapassando inclusive pela linha contínua. Teve um cidadão que falou: "Ah, você está falando besteira em falar que o carro é que estava errado." Não, besteira está falando você que acha que linha contínua, linha dupla contínua é de enfeite, né? A não ser que para você a linha dupla contínua serve para ultrapassar também. Se bem que eu já flagrei Vossa Senhoria fazendo isso. Próxima vez eu vou filmar e vou colocar aqui. Né? Ah, o caminhão tinha que aguardar para fazer o contorno. O problema é o seguinte: o carro também, segundo as informações que foram passadas inclusive ao DR, foi tentar fazer o contorno ali e se chocou com um caminhão. Ele foi tentar ultrapassar junto ali para virar. Tentou ultrapassar pelo lado. E aí o que acontece? O caminhão subiu na frente do carro, que é um veículo Fiat Argo. O caminhão estava acessando ali para ir a um frigorífico, um frigorífico que fica ali, né? O caminhão estava vazio, ele ia carregar. Aí o caminhão se chocou com a frente do carro e tombou. O caminhão tombou e o carro ficou com a frente completamente destruída. O motorista do carro se feriu, precisou ser atendido, mas sem gravidade, graças a Deus. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos, estava reclamando um pouco do joelho ali estar dolorido, mas não chegou a precisar do atendimento. O caminhão ficou tombado, o veículo Argos, o Fiat Argo ali, ficou ali na frente aguardando a remoção, o caminhão também. A polícia rodoviária chegou até o local alguns minutos depois que nós estivemos lá fazendo a cobertura e se dirigiu até o pronto atendimento de Porangaba para conversar com
com o motorista, né, do veículo Fiat Argo. Mas enfim, foi um acidente de trânsito onde aparentemente ambos têm aí a sua parcela de culpa. Bom, a gente não pode dizer que o caminhão não aguardou a entrada, não aguardou a direita para fazer a entrada ali. Tem muita gente que não aguarda, até foi o caso do acidente do dia 1º. O veículo entrou sem aguardar e se chocou contra o motociclista. Mas a questão é o seguinte, o veículo tentou ultrapassar no local de faixa dupla contínua, só sendo muito burro para não saber que ultrapassar em faixa dupla contínua é errado. Mas eu não estava lembrado disso, não. Não tava, não? Tava, não. Aí vem falar, você criticou o veículo não estava errado, vai ver que é seu amigo, né? Eu acho que deve ser seu amigo que você está puxando o saco assim, né? Ou você não sabe que faixa dupla contínua não se ultrapassa. É muita inteligência! A Casa do Cidadão aqui de Porangaba vai oferecer aos produtores rurais aqui, proprietários rurais aqui de Porangaba, no dia 1º de novembro agora, o mutirão de serviço de inscrição ou atualização do cadastro dos imóveis rurais junto ao CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais. O cadastro integra as informações ambientais das propriedades referentes às APPs, que são as áreas de preservação permanente de uso restrito, de reserva legal, de remanescentes de florestas e demais formas de vegetação nativa. O objetivo disso é compor a base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, além do combate ao desmatamento. O cadastro é uma antiga reivindicação dos produtores rurais aqui de Porangaba e é feito atualmente com a ajuda de despachantes. O serviço agora vai ser realizado na Casa do Cidadão e vai ser totalmente gratuito. Os produtores rurais interessados poderão comparecer à Casa do Cidadão de Porangaba com os seus documentos pessoais e não pode esquecer também os documentos dos imóveis. Todas as informações você está vendo aí na tela e vale lembrar que após a validação das informações inseridas é gerado um relatório da situação ambiental do imóvel, podendo considerá-lo regular em relação às áreas de interesse ambiental ou, caso possuam algum probleminha, serão consideradas pendentes de regularização. Mas aí você regulariza e consegue depois recadastrar. Nessa situação, o proprietário ou possuidor rural poderá aderir ao programa de regularização ambiental para se adequar à legislação ambiental. O registro do imóvel no CAR pode ser exigido em situações como acesso ao crédito rural, às vezes você precisa de um empréstimo. Se você vai vender ou desmembrar a propriedade, também precisa disso. Declaração de conformidade de atividade agropecuária também precisa ter o registro no CAR e o pagamento por serviços ambientais. Então, é super importante que você regularize a situação do seu imóvel rural junto ao CAR. Repetindo que vai ser lá na Casa do Cidadão, no dia 1º de novembro, vai ter um mutirão só para isso. Para você não ficar com pendência, porque depois você pode se complicar ao tentar vender o seu imóvel, ou desmembrar, ou declarar atividade agropecuária, enfim. Maravilha? Espaço do internauta aqui no nosso Jornal ACN. Pessoal, é o seguinte, um morador aqui de Porangaba divulgou a seguinte mensagem, vamos colocar a mensagem dele aí, né? Bom dia, amigos. Alguém sabe me dizer quem é o responsável por essas lixeiras? Eu já vou adiantando. Secretaria e Diretoria de Obras aqui de Porangaba. Pois é. Bom dia, amigos. Quem sabe me dizer quem é o responsável por essas lixeiras que a prefeitura colocou nas ruas de Porangaba? Eles têm que limpar, porque, pelo amor de Deus, ninguém aguenta esse cheiro de lixo. Aí, senhores autoridades do município, ajudem a população. Não é somente a de perto da minha casa, é da cidade toda.
Se tiverem dúvidas, é só passar perto de onde tem alguma lixeira e parar, sentir o odor, disse aqui o morador. Bom, nós questionamos o morador a respeito de se não estava acontecendo a coleta de lixo dessas lixeiras, que são esses containers que estão aí colocados, e ao meu ponto de vista algumas má colocadas nas ruas de Porangaba, né? Ele disse não, o sistema de coleta está acontecendo certinho, eles fazem a coleta do lixo de maneira correta, nos dias corretos. O que acontece é o seguinte: todo lixo, principalmente o lixo orgânico que é colocado nessas lixeiras, principalmente com esses dias quentes, ele libera aquele líquido que é o chamado churume do lixo. O lixo é retirado das lixeiras, mas o churume, aquele líquido do lixo, fica no fundo das lixeiras. Faz umas 2 semanas, eu vou dizer um testemunho meu, eu estacionei perto ali, na rua 4 de junho, perto de uma agropecuária ali na rua 4 de junho, e a hora que eu passei perto da lixeira, pelo amor de Deus, uma caatinga, eu nem me dei ao trabalho de levantar a lixeira para ver se tinha lixo ali dentro, porque provavelmente tinha, como era no meio da tarde, não era o horário da coleta, mas era um cheiro realmente muito forte. E hoje o morador relata o seguinte: a coleta está sendo feita, mas fica o churume e precisa da higienização dessas lixeiras, por causa do líquido que fica acumulado dentro delas. Então ele pede para que os responsáveis pelo Departamento de Limpeza Pública façam também a higienização periódica dessas lixeiras, porque aí complica também, né? As lixeiras foram colocadas, garantiu um pouco de melhora no armazenamento do lixo por parte dos moradores, mas ela também necessita de manutenção, né? Porque como ela é toda fechada, é uma caixa de plástico, pode-se dizer, acumula aquele churume ali dentro, e nesse calor, meu amigo, fica realmente uma carniça. Isso em frente a comércio de pessoas, a casa das pessoas, as margens das calçadas, aí também complica. Então tem que ver um procedimento para higienização dessas lixeiras também. Bom, pessoal, vamos destacar para você aqui agora o boletim Covid-19. E nós temos, mais uma vez, uma boa notícia a respeito do boletim Covid-19. E qual é esta boa notícia? 5 semanas sem novos casos de Covid-19 aqui na cidade de Porangaba. Isso é excelente. Vamos lá, vamos conferir os números aí do boletim Covid. 5 semanas na qual Porangaba se encontra sem novos casos de Covid-19. Nós estamos mantendo desde o começo da pandemia os 2.052 casos confirmados, né, desde o começo da pandemia. São 2.030 recuperados. Temos aqui, vamos ver outro número importante, 0 de internação, 0 de tratamento domiciliar, claro, né, são 5 semanas sem novos casos de Covid-19, mas infelizmente o número de 22 óbitos por causa da doença. Nós vamos continuar rezando, vamos continuar orando para que estes sejam os números definitivos da pandemia, para que não hajam novos casos, para que não haja pessoas vítimas desta doença, para que ela tenha chegado ao final. Pois bem, pessoal, vamos finalizando o Jornal ACN de hoje, Jornal ACN deste dia 28 de outubro, sexta-feira, há apenas um dia e meio praticamente do pega pra capar, que vai ser domingo, dia das eleições. Não importa qual é o seu candidato, o importante é que você vá exercer o seu direito democrático de escolher o seu presidente
e o seu governador, porque depois, se você não vai, você não tem direito nenhum de falar mal de nenhum deles, não tem direito nenhum de reclamar de nenhum deles, ok? Se você quer exercer esse seu direito democrático de criticar, de cobrar, de puxar a orelha, de enfiar o pé da jaca mesmo, xingar mesmo esses políticos aí tudo, se você quer esse direito, você precisa ir votar. Não importa qual é o seu candidato, você precisa comparecer às urnas. Ah, mas eu não votei no primeiro turno, acho que cancelou meu título. Não, não é assim não. Você não votou no primeiro turno, aí que você tem que votar no segundo. Porque senão você vai ter que justificar 2 turnos as eleições. É pior, é mais difícil. Então vá lá, vote, porque você tem até, acho que o final do ano, até dia 31 de dezembro, para justificar a sua ausência no primeiro turno. Agora, se você não votar no segundo turno também, aí complica um pouco mais, fica mais difícil para você justificar. Maravilha? Boa eleição a todos. Espero que ninguém se exceda nas comemorações, independente de qual for o lado que vá comemorar, nem na hora da votação. Um forte abraço, bom final de semana e até a próxima.